Olá, meus queridos, tudo bem? Louvado seja Deus, por mais uma vez estamos aqui com mais um estudo. Hoje é o 14º estudo, o penúltimo que nós vamos estudar. Esse é o 14º e o penúltimo. Nós vamos ter 15 estudos a respeito de Jesus e a respeito do que ele nos ensinou, e então é o penúltimo dos nossos estudos. E o tema que nós vamos trabalhar é um tema muito importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, e nesses últimos dias vai ser mais relevante ainda, que é unidade. Sim, nós precisamos aprender a respeito disso com Jesus. E ele deixa um texto bem claro, uma ordenança à sua igreja, aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que seriam seus. E está em João capítulo 17. Então abra sua Bíblia aí, em João capítulo 17. Não esqueça de também estar com seu caderno, sua caneta, anotando tudo que você achar relevante, anotando toda dúvida que for gerada. Amém? Se dedicando aí realmente a esse discipulado para que você não perca nada. Aleluia. João 17, então, versículo 20, diz assim, olha só. Minha oração não é apenas por eles. Ou seja, Jesus não estava orando apenas por aqueles que haviam crido até então. Jesus está orando por mais, quem mais são esses? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amém, queridos? Olha só, esse texto é maravilhoso, é um texto curto, mas muito objetivo. Jesus está deixando bem claro aqui, Pai, que eles sejam um, como eu sou um com você. Hoje nós vemos diversas denominações, diversos tipos de doutrinas, que acabaram dividindo a Igreja de Cristo nos últimos tempos, né? Nós vimos doutrinas diferentes, crenças diferentes, pregações diferentes, teologias diferentes, e eu acredito no meu coração que isso nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus foi unicamente que o homem se rendesse a Jesus Cristo, obedecesse a sua palavra e seguisse ela de maneira obediente, temente e através de um relacionamento pessoal. O que aconteceu foi que o homem começou a criar doutrinas, começou a gerar, e essas doutrinas vieram baseadas no quê? Naquilo que havia em seu interior, né? Sejam experiências pessoais com Deus, seja também parte de sua carne. Por exemplo, existem doutrinas hoje inventadas por homens que realmente só que servem para alimentar uma vontade carnal. E às vezes até são contrárias à palavra de Deus, mas por conta dessa natureza carnal, dessa falta de vontade de se deixarem ser tratados por Deus, foi gerada então uma doutrina permitindo isso, para que as pessoas pudessem crer em Jesus e ainda assim fazer aquilo que gostavam de fazer. Outras foi algo que Deus falou especificamente para uma pessoa, foi algo pessoal para ela, uma exigência, e essa pessoa acabou fazendo disso uma doutrina e colocando isso como uma obrigação sobre outras pessoas. Então, não convém falar muito sobre isso, mas o que eu quero dizer com isso é que essas coisas acabaram dividindo muito o povo de Cristo, o corpo de Cristo, né? E mudando um pouco o foco. Hoje as pessoas muitas vezes não vão na igreja por saber que as igrejas mesmo em si estão divididas. E essa nunca foi a vontade do Senhor. Jesus queria um só povo, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só propósito, uma só esperança. Essa sempre foi a vontade de Jesus. E é isso que nós devemos buscar nesses dias. Nós precisamos buscar andar em unidade. Então todo o trabalho que você puder fazer visando unidade dentro e fora da sua igreja é muito bom, é muito relevante e é muito agradável aos olhos de Deus. Você seja líder ou não, seja membro da igreja, né, ou alguém já mais elevado dentro da congregação, você precisa trabalhar por unidade, buscando outras igrejas para andarem juntos, fazendo propósitos, fazendo projetos que envolvam outras igrejas, para que o povo de Deus se torne um só, para que a gente possa exercer realmente o que Jesus está pedindo aqui. Jesus está dizendo, Senhor, eu rogo para que eles sejam um, Senhor, para que eles andem em unidade. Esse é o propósito. E ele diz ainda em plena unidade, né? Levados à
plena unidade. Então, ou seja, pararem de brigarem porque um usa uma calça grande, outro usa uma bermuda, porque um tá de chinelo, outro tá de regata, porque um usa boné, outro usa tatuagem. Parem com essas coisas. O que Jesus está dizendo: eu quero que vocês sejam um em Cristo, um em Deus, que vocês andem num só objetivo, num só propósito. Parem de olhar para as doutrinas, regras e permissões mais do que para o que eu estou querendo, que é salvar almas, que é ganhar vidas para Jesus, né? Parem de se importar com os outros dessa forma e se preocupem com as pessoas que estão indo para o inferno. Imaginem, queridos, hoje em nossa nação, no Brasil, se somente as maiores igrejas do nosso Brasil hoje se unissem, o que seria do Brasil, né? Claro que já foi feito isso, por exemplo, na última eleição, e Deus respondeu. Foi feito isso recentemente agora, por conta dessa doença, esse epidemia que se alastrou pela nação. Deus respondeu de novo. Então imagine o que Deus não poderia fazer se isso fosse algo normal, algo contínuo, não só em datas específicas ou em ocasiões oportunas ou específicas, mas se isso fosse uma verdade normal, comum, diária na nossa nação, as igrejas unidas, né? Imagine o que Deus não poderia fazer. Então, queridos, essa é a vontade do Senhor, que a gente ande em unidade. Então tenha isso no seu coração, não rejeite pessoas de outras congregações, não rejeite pessoas de outras denominações, não julgue e condene pessoas que congregam em outros lugares, que permite-se fazer coisas diferentes de onde você congrega. Sai desse lugar, pare de prestar atenção no que os outros fazem, deixa de fazer, ou de, a igreja lá pode ou não pode. Para com isso, queridos. A vontade do Senhor é que nós sejamos um. Então nós precisamos amadurecer como corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é um só. Então nós precisamos lembrar disso e trabalhar para a unidade. Imagine se os intercessores das igrejas formassem um grupo de intercessão. Imagine se os músicos se unissem para fazer eventos, sabe? Para ganhar almas, para tocar corações. Se os pastores fizessem congressos, já existe, mas muito mais do que já existe, para pregar o evangelho juntos, unidos, mostrando para o mundo inteiro que a igreja é viva e é uma só. Isso seria maravilhoso aos olhos de Deus e nós devemos trabalhar fortemente nisso, queridos. Aprenda que a vontade do Senhor é que haja unidade nas igrejas. Então, conforme você amadurece a sua fé, conforme você vai entendendo outras coisas, nunca esqueça que a vontade do Senhor é que nós sejamos um. Se você é um pregador da palavra, não rejeite lugares que você é convidado por conta do que eles creem ou deixam de crer. Vá, prega o evangelho. A palavra de Deus diz, Paulo disse a Timóteo, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Ou seja, sendo oportuno ou não oportuno, em um lugar legal ou não tão legal, prega o evangelho. Importa que as pessoas conheçam a Cristo. Amém? Então aprenda isso. É uma dos grandes sinais de uma pessoa madura na fé, uma pessoa que não julga, não condena ninguém por nada, mas simplesmente ela crê em Jesus, ela tem revelação de Jesus para ela através da palavra de Deus e ela trabalha duramente em favor da unidade, em favor de não rejeitar qualquer pessoa. É claro que a única coisa que a gente não pode deixar de rejeitar é o pecado. O pecado tem que ser rejeitado. Aquilo que vai contra os princípios de Deus de fato e claramente, que estão explícitos na palavra de Deus. Por exemplo, existem congregações, entre aspas, que é permitido o casamento homossexual, por exemplo. Isso é completamente antibíblico. A palavra deixa bem claro a respeito, é muito clara a respeito disso. É uma heresia tremenda você pregar a favor disso. Então, com essas exceções, o que importa é que aquilo que não ofende a Deus, não ofende a sua palavra, aquilo que não está claramente contrário à palavra de Deus, por favor, não julgue, não condene, trabalhe em favor, em prol do reino de Deus. O reino de Deus tem que ser estabelecido, não é a sua denominação, não é a sua igreja, não é as suas crenças, não é a sua doutrina. O que tem que prevalecer é o reino de Deus. Importa que o reino de Deus venha crescer. Amém? E o reino de Deus só tem um juiz, e ele é justo, e é Jesus Cristo, não somos nós. Amém? Então nós precisamos trabalhar nessa verdade. Que você possa entender isso, é uma vontade enorme de Jesus, é um desejo muito grande dele, que nós, como igreja, possamos andar e viver em comunhão e unidade, né? Isso é o que importa para Jesus, e que nós possamos andar nessa verdade. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos. Senhor, obrigado por nos ensinar a respeito da unidade, a sua importância.
realmente precisamos viver essa verdade, andar em unidade, em comunhão com os irmãos, viver, Pai, em uma só fé, um só amor, um só batismo, né? Uma só esperança, um só propósito. E fazendo isso, nós vamos estar de acordo com a sua palavra, vamos estar vivendo a plena unidade e a igreja vai triunfar poderosamente nessa terra. Então oramos, Pai, para que essa verdade seja implícita no coração de cada um daqueles que me ouvem, Senhor, nesse vídeo, e que em nome de Jesus possamos propagar isso, Senhor, a unidade, trabalhar pela unidade, criar projetos, criar propósitos, criar ideias para que a igreja se una cada vez mais, Senhor, num só propósito, e o propósito de tornar Jesus Cristo conhecido a todos aqueles que ainda não o conhecem. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e te exalto, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, querido. Louvado seja o Senhor. Então não esqueça, unidade. A igreja de Cristo é uma só, é uma igreja. Ele não vai buscar denominações, ele não vai buscar placas, ele não vai buscar doutrinas, ele não vai buscar regulamentos, ele vai buscar a igreja. E a igreja é uma só. Então trabalhe pela unidade da igreja. Não importa o que aconteça, não importa o que vão falar de você. Não é o ecumenismo, eu não estou falando da unidade de religiões. Amém? Até porque nem Jesus tinha religião. Jesus é Jesus. Né? Não seja evangélico, não seja religioso, seja de Cristo, seja fiel a Ele, seja servo de Cristo, amém? Seja a igreja de Cristo, é isso que importa. Então a igreja é uma só, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar compartilhando, por estar fazendo parte desse discipulado. Espero você então no próximo e último vídeo do tema Jesus que nós vamos estar estudando, amém? Um grande abraço.